Um alienígena poderoso promete destruir a Terra e os únicos capazes de impedir esse massacre é uma turma do terceiro ano formada pelos piores alunos da escola. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do live action de Assassination Classroom de 2015, então preparem-se, é hora do recap! Uma nova ameaça chega ao planeta e o exército se prepara para neutralizá-la. Eles invadem o esconderijo da criatura e aos poucos os soldados se aproximam de seu alvo. Porém, quando finalmente conseguem alcançá-lo, vários tentáculos surgem para atacá-los. Os homens se desesperam e começam a atirar, mas acabam sendo eliminados um a um. Algumas semanas depois, esse mesmo monstro que atacou os soldados estava dando aula para uma turma do colegial, enquanto o professor, que mais parecia o resultado de um cruzamento entre um polvo e o Pac-Man, fazia a chamada, seus alunos usavam balas de borracha para tentar destruí-lo, mas como um bando de adolescentes foi parar nessa história? Bem, tudo começou quando eles entraram no terceiro ano. Os alunos pertenciam à classe E, que era composta pelos jovens com menor desempenho de toda a escola Kunugigaoka. Já a classe A é a elite, que segundo o diretor tem um futuro brilhante pela frente. Como punição pelo baixo rendimento, toda a classe E foi enviada para um edifício abandonado. A desculpa do diretor para tomar essa decisão é que dessa forma eles não poderiam interferir no desenvolvimento dos demais alunos. Quando chegam na sala de aula, eles recebem uma grande surpresa. Os alunos descobrem que seu novo professor é ninguém menos do que um alienígena que rasgou um pedaço da lua e pretendia fazer o mesmo com a Terra até a formatura. Tadaomi Karazuma, membro do Ministério da Defesa do Japão, informa aos estudantes que sua missão é eliminar o professor antes da formatura, caso contrário, todo o planeta seria destruído. Porém havia um problema, aquela criatura era extremamente rápida e nem mesmo um agente profissional era capaz de acertar um único golpe. O monstrengo amarelo informa a turma que fez um acordo com o governo, no qual ele afirma não se importar de ser morto, desde que possa ser o professor da classe E. Tadaomi então apresenta as balas e facas desenvolvidas pelo Ministério da Defesa. Essas armas eram feitas de um material especial inofensivo aos humanos, mas possuem um efeito letal contra aquele monstro. Para demonstrar que o homem estava dizendo era verdade, o professor pega a arma de sua mão e dá um tiro no próprio tentáculo. Os alunos ficam assustados ao presenciar aquela cena, mas em poucos segundos a criatura se regenera e um novo membro nasce no lugar do que havia sido arrancado. O agente revela que ninguém sabe o motivo do alienígena ter feito aquele trato com o governo, mas afirma que os alunos estão seguros, pois seu professor havia prometido que jamais os machucaria. Por fim, o homem conta que a recompensa que será dada à pessoa que conseguir eliminar aquele monstro com sucesso e salvar a Terra será de 10 bilhões de ienes, o equivalente a 380 milhões de reais. Desde então, Tadaomi se tornou o professor assistente para poder treinar os alunos. Além dele, mais uma professora foi contratada para dar aulas de inglês aos jovens. Seu nome é Irina Yelavich, uma agente altamente qualificada que foi enviada para matar aquele ser poderoso que ameaçava o planeta. Porém, mesmo com o auxílio de uma minigun, a mulher não chegou nem perto de obter sucesso em sua operação. Durante os intervalos das aulas, Tadaomi treinava os alunos e aos poucos suas habilidades de combate aumentavam. Nagisa, um dos integrantes daquela turma, estudava todas as fraquezas de seu professor desde o momento em que ele pisou naquela escola. Ele descobriu inclusive que seu rosto poderia mudar de cor, a depender de seu humor. Naquele dia, 3 de seus colegas tentavam convencê-lo a participar de um plano que, segundo eles, seria infalível. O rapaz acreditava que aquele ainda não era o momento certo para executar um ataque, mas acabou cedendo à pressão de seus companheiros de classe. No decorrer da aula, Nagisa informa ao professor que já terminou sua atividade e se levanta para levar a tarefa até ele. Ele caminha com uma faca escondida em suas mãos, mas quando tenta golpear o polvo gigante, seu ataque é neutralizado. Nagisa então abraça seu professor e segundos depois uma bomba explode. Alguns alunos comemoram, acreditando que finalmente deram um fim naquela aberração. Kayano e os outros colegas tentam socorrer o garoto e perguntam o que aquele trio de delinquentes havia feito. Eles revelam que fabricaram uma granada recheada com as balas de borracha especiais. O plano era matar o professor com aquelas balas, enquanto Nagisa sairia apenas com ferimentos leves. Ao olhar para o lado, os estudantes percebem a presença de uma membrana especial que cobria todo o corpo do monstro.
Eles procuram pelo corpo, mas logo descobrem que o cabeção amarelo não havia sofrido nenhum arranhão e, na verdade, estava escondido no teto da sala, escutando toda a conversa. Ele revela ser capaz de trocar de pele uma vez por mês. Aquela pele era extremamente resistente e levou todo o impacto da explosão. Portanto, ele conseguiu sair ileso. Porém, o monstro ficou extremamente irritado com o trio que arquitetou aquele plano por terem colocado a saúde de Nagisa em risco. Como estava tomado pelo ódio, seu rosto fica vermelho e em poucos segundos ele vai até a casa dos pais de cada um daqueles jovens e rouba suas placas de identificação. O professor afirma que devido ao acordo que ele fez com o governo, não poderia machucá-los, mas caso eles colocassem a vida de outros colegas em risco novamente, seus familiares sofreriam as consequências. Após fazer a ameaça e dar um sermão nos alunos, ele pede que todos voltem aos seus lugares e dá continuidade à aula. Kayano pergunta ao professor se ele possui algum nome, mas o alienígena afirma que não. Então ela sugere que os alunos passem a chamá-lo carinhosamente de Koro-sensei. Todos gostam da ideia, especialmente o próprio professor, e dali em diante aquele se torna o seu nome. Mais tarde naquele mesmo dia, quando Tadaomi chega à escola, ele encontra os alunos reunidos ao redor da cesta de basquete e Koro-sensei estava preso nela. Irina chega logo depois e ambos perguntam aos jovens o que está acontecendo. As alunas informam que plantaram aquela armadilha no dia anterior e conseguiram prender o professor. Enquanto girava de um lado para o outro, a rede se solta e Koro-sensei é derrubado. Os alunos aproveitam para atirar nele, porém o polvo demente é mais rápido. Num piscar de olhos aparece no telhado da escola. Nesse instante, um novo integrante chega ao colégio. Seu nome é Akabane Karma. E ele havia sido suspenso da classe A devido ao seu comportamento violento. O menino cola alguns pedaços de material antiprofessor em sua mão direita e testa sua eficácia ao cumprimentar o seu novo sensei. Quando chega à sala de aula no dia seguinte, Koro-sensei é surpreendido ao encontrar um polvo esfaqueado em sua mesa. Karma pede desculpas pelo ocorrido e afirma que matou o animal pensando que era seu professor. Nessa hora, o alienígena se aproxima do rapaz e diz que o mostrará o poder daqueles tentáculos. Primeiramente, ele usa o polvo como ingrediente para fazer takoyaki e enfia o bolinho na boca do garoto e ainda aproveita para colar unhas postiças nele. Mais tarde, no caminho de casa, Nagisa encontra seu novo colega de classe bastante reflexivo. O jovem se recorda de um episódio que aconteceu enquanto ele ainda pertencia à classe A. Após uma briga que ele teve com garotos de outra escola, seu diretor se aproxima e afirma que mesmo que Karma entre em brigas com facilidade, ele sempre estará ao seu lado. Ao perceber que Nagisa está por perto, ele diz que apesar de ser um pouco estranho, Koro-sensei é um bom professor, mas ainda assim, eles têm ordens para matá-lo. Nesse instante, o professor aparece e aconselha que eles continuem afiando suas habilidades de combate. Karma então pergunta se o professor é capaz de arriscar sua vida para proteger um de seus alunos. O monstrengo afirma que sim, e o rapaz toma uma atitude drástica. O garoto saca sua arma e pula do penhasco. Seu plano é atirar em Koro-sensei no momento em que ele for salvá-lo. Enquanto estava em queda livre, Karma se recorda do dia em que bateu em 3 valentões da classe A, que estavam humilhando um garoto da classe E. Quando soube do ocorrido, o diretor o repreendeu por agredir jovens da elite, e como punição, ele foi enviado para a classe E. Enquanto isso, Koro-sensei usa seus tentáculos para construir uma teia e impedir a queda do rapaz. Dessa forma, ele conseguiu salvar seu aluno, sem correr o risco de ser morto. O garoto é levado de volta para a superfície e frustrado ele vai embora. No Ministério da Defesa, o presidente conta que nos últimos 2 meses, desde que aquela coisa chegou ao planeta, o Japão estava recebendo mísseis vindo de vários países, mas por ironia do destino, acabaram sendo salvos pelo povo alienígena. O presidente ainda diz que pretendia deixar Tadaomi como responsável por lidar com essa situação, mas como ainda não houve nenhum progresso, ele decidiu enviar um novo estudante para dar um fim naquela coisa. No dia seguinte, durante a aula, descobrimos que esse novo aluno na verdade era um robô equipado com inteligência artificial. Seu objetivo era destruir o professor alienígena, mas em hipótese alguma poderia ferir um aluno. Para seu primeiro ataque, o robô demente usa suas metralhadoras para tentar eliminar Koro-sensei. Como esperado, seus golpes não surtem nenhum efeito, mas aquela máquina tem a excelente habilidade de aprender e evoluir. No decorrer das aulas, ela continuava desferindo seus ataques e causando grande insatisfação dentre os demais alunos, que mal conseguiam prestar atenção ao que estava sendo ensinado e no final das contas, ainda precisavam limpar toda a bagunça deixada pelo robô.
Mas por outro lado, a máquina estava conseguindo avançar em sua missão, devido à sua alta capacidade de aprendizagem. Agora ela tinha 0,001% de chance de eliminar o professor no próximo golpe. Se continuasse evoluindo assim até a formatura, esse número aumentaria para 90%, porém essa porcentagem não significa nada para os alunos. Sua única preocupação é que parem de ser incomodados durante as aulas, então como forma de impedir que o robô continue com seus disparos, eles o acorrentam impedindo que a máquina utilize suas armas. Após a aula, Koro-sensei se aproxima de sua mais nova aluna e a entrega uma pilha de papéis com os dados de todos os seus estudantes. Dessa forma, o robô poderia estudar seus colegas, a fim de saber a melhor forma de lidar com eles e promover um bom convívio. Na manhã seguinte, quando chegam à escola, os alunos recebem uma notificação em seus celulares. Ao abrirem a mensagem, a inteligência artificial informa que decidiu fazer um aplicativo de si mesma para facilitar a interação com seus colegas. Ela ainda informa que não vai mais tentar eliminar o professor sozinha e se esforçará para aprender a trabalhar em equipe. Kayano novamente sugere um nome para sua nova colega de classe e todos concordam em chamá-la de Hitsu. O robô informa que um novo estudante foi transferido e está prestes a chegar ao colégio. Alguns segundos após Koro-sensei entrar na sala, o teto é quebrado e um pirralho de cabelos brancos aparece. Em seguida, um homem com macacão de apicultor entra na sala e pede que o garoto use a porta da próxima vez. Ele se apresenta como Shiro, o guardião do menino, e pede desculpas pelo ocorrido. Hitsu informa seus colegas que aquele é Hirobi Itona e que treinou com ele na escola de agentes especiais. O pirralho afirma ser mais forte do que todos ali e desafia Koro-sensei para uma batalha. O professor aceita o duelo e Shiro estabelece uma única regra, que dizia que o primeiro a sair do espaço delimitado pelas carteiras seria o perdedor. Assim que a batalha se inicia, em seu primeiro ataque, Itona é capaz de arrancar um dos tentáculos do professor. O menino surpreende a todos ao revelar os tentáculos saindo de sua cabeça. Koro-sensei percebe que os tentáculos do garoto ainda estão em desenvolvimento e uma lembrança de seu passado faz com que o professor fique enfurecido. O polvo desvia de todos os golpes do moleque e libera sua pele para se livrar dos ataques. Essa é a segunda vez no mesmo mês que ele usa sua defesa secreta. Enquanto se prende às vigas de madeira do teto, seus tentáculos se regeneram e o professor polvo fica com sua energia esgotada. Por conta disso, ele não consegue se esquivar dos ataques seguintes e leva uma surra daquele pirralho. Depois de se recuperar daqueles golpes, ele confessa que essa é a primeira vez que encontra um oponente à sua altura, porém ele não se rende fácil. Koro-sensei usa a faca de borracha desenvolvida pelo Ministério da Defesa para enfraquecer seu inimigo, já que os tentáculos dele eram feitos do mesmo material do corpo do polvo. Como o garoto teve seus tentáculos cortados, sua velocidade também diminui, e o professor aproveita para prender Itona com sua pele e lançá-lo para fora da sala de aula. Apesar de não ter se machucado, pois estava protegido pela pele do professor, o pirralho estava fora do ringue, portanto perdeu a luta. Shiro então pega seu discípulo e vai embora, com a promessa de que eles estariam de volta em breve. Ao final da aula, Nagisa e Kayano se aproximam do professor para perguntar o motivo dele ter escolhido se tornar o professor da classe E. Nesse momento, Koro-sensei revela que fez isso para cumprir a promessa que fez a alguém. Porém, ele ainda não podia revelar quem é essa pessoa e muito menos a promessa que fez. Em seguida, Nagisa questiona se existe algo que eles possam fazer agora para que se tornem capazes de eliminar o professor alienígena algum dia. Diante dessa pergunta, Koro-sensei sugere que os alunos passem o fim de semana na escola para estudar. Como ele mesmo também ficaria na escola, essa seria mais uma chance para os alunos poderem eliminá-lo. A turma topa a ideia e o professor nomeia aquela atividade de fim de semana como Assassination Training Camp. Koro-sensei usa sua super velocidade para ensinar cada aluno separadamente, com lições específicas para ajudá-los nos assuntos que tinham maior dificuldade. Naquela noite, Tadaomi recebe uma ligação de seu presidente, que o informa sobre a chegada de um novo treinador na manhã seguinte. Logo em seguida, Koro-sensei chega à sala do treinador, e quando questionado sobre sua vida amorosa, ele fica reflexivo e se recorda do momento em que perdeu sua amada. Como combinado, na manhã seguinte, Takaoka Akira chega à escola e anuncia que se tornará o novo treinador da classe E. Mas antes de iniciar os treinos, ele leva café da manhã para os alunos, que logo de cara simpatizam com seu novo sensei.
Mais tarde, Irina vai falar com Tadaomi sobre o seu ex-colega do exército, Takaoka, e explica que seu método de ensino é se aproximar de seus alunos e fazê-los acreditar que eles são como uma família. O problema disso é que pouco tempo depois, ele começa a implantar sua ditadura, usando inclusive de violência contra seus discípulos. O segundo dia de treinamento começa e Takaoka pede que os alunos deem 20 voltas no campo. Kanzaki começa a se sentir mal e cai no chão, então o treinador pergunta se a garota está bem. Ela diz que não aguenta mais fazer isso e prefere treinar com o Sr. Tadaomi. Nesse momento, o homem se levanta e dá um tapa na menina. Todos os alunos se reúnem e pedem que o professor solte sua colega, mas o homem está decidido a dar uma lição nela. Porém, antes que pudesse acertar o segundo golpe, Tadaomi aparece e segura seu punho. Ele ordena que aquele psicopata deixe seus alunos em paz. Takaoka afirma que os métodos de treinamento de Tadaomi não são efetivos, por isso aqueles adolescentes eram tão fracos. Ele pede que o homem escolha seu melhor aluno para duelar com ele e promete que, se o aluno escolhido fosse capaz de encostar a faca em seu corpo uma única vez, ele admitiria a derrota e abandonaria aquela escola. Tadaomi então escolhe Nagisa, mas afirma que o garoto não precisa participar disso se não quiser. Porém, o que a maioria dos alunos nem mesmo suspeitava é que Nagisa possui um talento natural para matar. O garoto consegue esconder muito bem essa habilidade por trás de sua personalidade tranquila, mas por dentro ele possui sede de sangue. Quando está de frente para Takaoka, seu oponente, o garoto não consegue disfarçar sua alegria em ter que atacá-lo. Ele sorri e caminha em direção ao homem que estava completamente confiante, mas quando olha para o semblante do rapaz, ele fica totalmente sem reação. Nesse instante, Nagisa coloca a faca no pescoço do seu treinador e o derruba. O homem fica extremamente irritado e exige uma revanche. Ele não poderia aceitar perder para um pirralho daquele jeito. Mas Nagisa o relembra do combinado. Ele agradece Takaoka por seus ensinamentos, mas pede que o homem aceite sua derrota e vá embora. Humilhado, ele decide ir embora e todos os alunos agradecem a Nagisa por ter os livrado daquele psicopata demente. É um dia de chuva e as aulas continuam normalmente. Koro-sensei se atrasa e quando chega na sala, todos percebem que há algo errado com seu rosto. O povo estava com a cabeça completamente inchada, pois havia absorvido muita água. A aula de ciências estava prestes a começar e Okuda pede que seu professor beba o veneno que ela dedicou seu corpo e alma para preparar. Todos zombam da garota por sua ingenuidade, mas Koro-sensei decide tomar aquele líquido duvidoso. Ao fazer isso, seu rosto fica pálido e de repente começam a crescer chifres em sua cabeça. Por fim, todo seu corpo fica branco, como se estivesse congelado. Mas rapidamente ele volta ao normal e elogia Okuda por ter feito um veneno tão potente à base de hidróxido de sódio, uma substância fatal para os humanos, mas inofensiva para ele. Por fim, ele diz que ficará feliz em ensiná-la a fazer um veneno ainda mais forte e ao ingeri-lo, seu corpo fica fino como uma lâmina e Koro-sensei usa essa nova forma para fugir enquanto seus alunos tentam pegá-lo. Alguns minutos depois ele volta ao normal e pede que os jovens chamem o professor Tadaomi e a professora Irina e se reúnam no pátio da escola. Koro-sensei diz aos alunos que um bom agente sempre tem um plano B para aplicar na missão, caso o seu plano A falhe. De repente, o professor decola como um foguete e logo retorna à escola, destruindo tudo à sua volta. Ele havia acabado de segurar uma bomba em pleno ar. O alienígena então conduz os alunos novamente para a sala de aula e informa que para os próximos exames eles terão que unir seus conhecimentos e estruturar um plano perfeito para eliminá-lo. Para ajudá-los com essa missão, ele diz que permitirá que os alunos que obtiverem as maiores pontuações em cada disciplina destruam um de seus tentáculos. A cada tentáculo perdido, sua velocidade é diminuída e a possibilidade dos alunos conseguirem eliminá-lo com sucesso aumenta. Dessa forma, Koro-sensei deu um excelente incentivo para que seus alunos se dedicassem ainda mais aos estudos. Ao final da aula, enquanto os estudantes retornavam para suas casas, o professor decide dar a Nakamura, sua melhor aluna de inglês, uma experiência prática do idioma. Então Koro-sensei a leva para os Estados Unidos, onde ela poderia ter contato direto com o inglês. Em seguida, leva Karma, o melhor aluno de matemática, para calcular a altura da muralha da China. E Kayano foi para a Itália, a fim de descobrir o ângulo de inclinação da Torre de Pisa. Dessa forma, todos os alunos puderam viver uma experiência acadêmica fora do Japão, e Koro-sensei conseguiu completar seu álbum de fotos da formatura. Após o exame, Nakamura, Okuda e Karma foram os que obtiveram as maiores notas em inglês, ciências e matemática, respectivamente.
Portanto, cada um dos três poderia arrancar um tentáculo de seu professor no dia do exame final. Já no dia seguinte, os alunos se preparavam para executar o plano de eliminar Koro Sensei. Eles constroem toda a estrutura necessária para obter sucesso em sua missão. Naquela noite, enquanto assistiam aos fogos de artifício, os alunos refletem se realmente precisam matar Koro Sensei. Apesar de tudo, eles gostavam de seu professor, mas precisavam eliminá-lo para salvar o planeta. De repente, Koro Sensei aparece e afirma estar ansioso para ver o desempenho deles no dia seguinte. Enfim, chega o grande dia e os estudantes se preparam para iniciar a operação. Após pegarem suas armas, eles se dirigem ao local de execução. Koro Sensei é amarrado e o restante da armadilha é revelada. A turma não deixou passar nenhum detalhe e estavam todos ansiosos para conseguir sua recompensa. Nagisa revela que, após cortar seus tentáculos, Koro Sensei será lançado em uma banheira cheia d'água. No dia de chuva, o garoto percebeu que a água é uma das fraquezas do povo alienígena. Os alunos se preparam para atirar e arrancam os tentáculos do professor. Em seguida, litros de água são lançados em sua direção. Por fim, dois estudantes se aproximam e atiram balas de borracha bem na cara do monstrengo. Quando Koro Sensei estava prestes a ser atingido, uma explosão acontece e o polvo desaparece. Pouco depois, os alunos conseguem encontrá-lo, mas todo seu corpo havia desaparecido. O que restou foi apenas sua cabeça, que estava envolvida em uma película cristalizada de alta densidade, capaz de protegê-lo de qualquer fator externo. Nem mesmo as balas especiais eram capazes de afetá-lo. Aquela era a defesa absoluta de Koro Sensei, que não poderia ser quebrada nem mesmo por uma bomba nuclear. Porém, aquele cristal de energia não duraria mais do que 24 horas, então os alunos têm a ideia de encher uma piscina com as balas anti-professor e colocar a esfera lá dentro. Quando a película se rompesse, o polvo seria destruído ao entrar em contato com as balas, mas Koro Sensei afirma que caso isso aconteça, ele pode explodir novamente e expelir todas as balas antes de ser afetado por elas. Após esse episódio, sem nenhuma explicação, alguns alunos começam a desmaiar e Kayano percebe que eles estão com uma febre muito alta. Minutos depois, Takaoka e sua gangue aparecem e o homem informa que antes de ir embora, colocou um vírus na bebida de alguns alunos. Ele ainda diz que uma vez que o vírus está instalado em seu corpo, eles morrerão em 3 dias, a menos que tomem o antídoto. No caso, obviamente, ele era o único a possuir os antídotos contra aquele vírus. Takaoka revela que está lá em busca de vingança, pois por causa de Nagisa, ele virou motivo de chacota no Ministério da Defesa. Só de pensar no rapaz, seu rosto já começa a se coçar e ele mal consegue dormir à noite. Takaoka afirma que só entregarão o antídoto se o garoto o entregar ao professor. Porém, Nagisa não quer fazer isso. Pra piorar a situação, Itona aparece e ataca o garoto. Tadaomi tenta salvá-lo e acaba sendo ferido. O menino está lá para obter sua revanche contra Koro Sensei. Karma então puxa Nagisa e ambos fogem para tentar impedir que seu professor seja levado. Itona vai atrás dele e Takaoka foge com seus homens, levando os antídotos. Enquanto os demais alunos tentam ajudar seus colegas doentes, Karma e Nagisa sobem em uma torre, na tentativa de se esconder do pirralho. Porém o moleque os encontra e usa seus tentáculos para destruir a escada por onde subiam. Nagisa então lança a esfera para seu amigo, que logo acaba sendo alcançado pelo menino. Karma tenta se esquivar dos ataques e quase cai da torre. Itona consegue segurá-lo com seus tentáculos, mas o rapaz usa a esfera para atacar o garoto. Karma continua tentando fugir, até que acaba sendo derrubado. Nesse momento, Nagisa consegue se agarrar à torre antes que a escada fosse completamente destruída. O garoto ruivo se rende e afirma que entregará o professor para o menino, porém ao invés disso, ele lança a esfera para seu amigo e Itona logo libera seus tentáculos para atacá-lo. Mas o que ele não esperava é que nesse momento começa a chover e com o corpo molhado o moleque perde seus poderes. Koro Sensei elogia os alunos por seu plano. Os rapazes sabiam que iria chover naquela hora, por isso escolheram aquele dia para executar seu professor. Aquele era seu plano B. O povo afirma que se Itona ainda tiver interesse, ele será muito bem-vindo para fazer parte da classe E. Nesse instante, os meninos recebem uma mensagem de Hitsu, que os informa sobre o que está acontecendo no colégio. Nagisa aparece com uma sacola nas mãos e Takaoka está lá esperando por ele. O homem informa que seu plano para eliminar o professor está em andamento. Ele pretende enterrá-lo em uma banheira de cimento repleta de balas especiais, juntamente com Kayano.
Dessa forma, o professor não poderia explodir para se livrar das balas, pois se fizesse isso, acabaria matando uma aluna. Takaoka ordena que Nagisa entregue o monstrengo, mas o garoto implora que o homem permita que os alunos da classe E eliminem o professor com suas próprias mãos, pois foi para isso que eles foram treinados. Porém, Takaoka não se comove com o pedido do garoto. Ao invés disso, aproveita que está ele curvado para baixo e pisa em sua cabeça. Enquanto sofria toda essa humilhação, Nagisa escuta uma mensagem de Hitsu chegando em seu celular e sorri. O garoto entrega Koro Sensei para Takaoka, mas quando retira a sacola, o homem percebe que aquilo na verdade era apenas uma bola de futebol. Nesse instante, o restante dos alunos se aproximam e prendem aqueles malditos no concreto que eles mesmos construíram. Koro Sensei parabeniza Okuda por conseguir fazer o antídoto para seus colegas e Nagisa pela sua boa atuação, mesmo no momento em que estava sendo humilhado. Minutos depois, helicópteros do exército se aproximam e levam todos os alunos e professores para sua base. Eles planejam executar uma estratégia para destruir Koro Sensei enquanto ele ainda estivesse dentro da esfera, pois assim o alienígena não poderia se locomover. O Ministério da Defesa prepara um abrigo de onde o monstro não conseguiria sair, mesmo se explodindo, e pretendem encher o lugar com as bolas anti-professor, mas antes permitem que o povo diga suas últimas palavras aos seus alunos. Com muita atenção, todos olham para a tela enquanto escutam o último discurso de seu professor. A criatura parabeniza os alunos por seu desempenho e amadurecimento ao longo dessa jornada. Ele afirma que não há felicidade maior do que vê-los crescer e finaliza agradecendo pela oportunidade de ter sido seu professor. Rapidamente, toda a esfera é coberta pelas balas especiais e a contagem regressiva para a explosão se inicia. Quando isso finalmente acontece, o abrigo continua intacto e todos acreditam que o alienígena foi destruído. Os alunos caem em lágrimas, pois não queriam aceitar a morte de seu professor. Enquanto Nagisa está em prantos, tentáculos amarelos surgem por trás dele e o entregam um lenço. O rapaz olha para trás e fica assustado ao encontrar Koro Sensei. Os demais soldados fogem em desespero, mas Tadaomi fica feliz ao ver que seu colega de trabalho continua vivo. Aliviados, os alunos retornam à sua rotina escolar, que incluía os disparos matinais contra o cabeção de polvo amarelo. E vocês acham que a classe E será capaz de eliminar Koro Sensei até a formatura? Ou o professor alienígena conseguirá destruir a Terra? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!